Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, tudo bem? Marcelo, Antônio, Simone, Ramon, Fernanda, Gleice. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, deem um sinal aí, por favor. Professor Varela, seja bem-vindo. Desculpem aí pelo atraso, mas aqui em casa as crianças estão todas resfriadas, então o sono delas está meio alterado, tá difícil delas pegarem aí embalarem o sono. Então a gente teve um contratempo aqui. Daí parece que vocês estão me ouvindo bem, né? E me vendo bem. Então tá bom. Seja bem-vindo, Cauã. Hoje a gente vai dar início aqui a uma nova série de lives. Boa noite, Jaqueline, João, que a gente intitulou de Ascese. E essa primeira live a gente deu ali o subtítulo de Como Construir uma Torre. Olá, Genésia, tudo bem? Seja bem-vindo. Então a ideia é a gente fazer uma série de lives onde a gente vai comentar, fazer alguns comentários, dar algumas diretrizes até onde nós somos capazes disso a respeito da Ascese. E vamos começar hoje com essa analogia que a gente fez aí no título de construir uma torre. Então eu queria começar, eu acho que a gente já pode iniciar aqui o assunto. Eu queria começar explicando essa palavra Ascese bem rápido. Ascese significa um conjunto de procedimentos, de práticas realizadas pelo ser humano sobre o próprio ser humano, sobre ele mesmo. Quer dizer, um conjunto de ações que você empreende sobre você mesmo no intuito de se aperfeiçoar, no intuito de se tornar mais perfeito, de tal modo que a sua alma se torne mais capaz, mais bem disposta a receber aquilo que tradicionalmente a gente chama de sabedoria. Então a Ascese nada mais é do que isso. É um esforço que o ser humano faz sobre si mesmo no intuito de tornar a sua alma mais bem disposta a adquirir a sabedoria, adquirir as virtudes e, em última instância, a virtude da sabedoria. Diferente dos animais, a gente já falou isso aqui algumas vezes, diferente dos animais, o ser humano ele não nasce pronto. A natureza contribui muito pouco para o desenvolvimento do ser humano e a maior parte desse desenvolvimento deve ser feito pelo próprio homem. Em parte é feito pelos nossos pais, através da educação, pela sociedade, mas chega um certo momento em que cabe ao próprio indivíduo se aperfeiçoar e se desenvolver. Então ele precisa voltar a sua atenção para si mesmo e começar um trabalho justamente de ascese, um trabalho de ir se como que lapidando. E esse processo de lapidação envolve a retirada de alguns excessos, de algumas características ou forças excessivas e na aquisição de elementos, de características que ele possui em falta, na qual ele tem um déficit. Então toda a ascese implica num processo de lapidação e também num processo de aquisição de coisas que você não tem. Então tem coisas em você que você vai ter que tirar e tem coisas que você não tem e que você vai adquirir. Sempre seguindo, em última instância, a norma humana, seguindo a própria natureza humana, aquilo que você é. Porque o objetivo último é você se tornar aquilo que você é. Então isso é para a gente saber exatamente o que é a ascese. A ascese é esse processo pelo qual nós nos voltamos para nós mesmos no intuito de nos aperfeiçoar. E quando nós nos voltamos para nós mesmos, nós percebemos que nós temos coisas em excesso que precisam ser retiradas. Então a gente vai precisar de uma lapidação
E existem coisas que nós deveríamos ter e que nós não temos. Então nós precisaremos adquirir algumas coisas. E esse processo pelo qual você vai dispondo as forças internas da sua alma, retirando algumas, adquirindo outras, é um processo de aperfeiçoamento que vai te tornar uma pessoa, uma alma mais adequada, mais organizada, mais harmônica, e que vai permitir que você receba adquira uma série de virtudes, uma série em última instância, a virtude da sabedoria, e quem sabe até entrar numa segunda escala de aperfeiçoamento, onde o agente desse aperfeiçoamento não é mais você, mas é o próprio Deus, e é o que a gente chamaria de mística. Então a mística, ela está acima da ascese, mas ela pressupõe a ascese. Tá? Bem, dito isso, a gente precisa chegar agora na ideia da torre. Como é que por que uma torre e como é que a gente constrói essa torre? E para isso a gente precisa ter uma palavra que é chave, e a gente precisa não só guardar essa palavra, mas entender que o objeto que essa palavra indica é quase que como a substância mesmo da vida humana. Tá? Essa palavra é a palavra atenção. Tá? Fundamentalmente, todos nós somos atenção. Quando nós dizemos que nós somos uma consciência, ou que nós somos uma alma, ou que nós somos uma mente, em última instância o que a gente está querendo dizer é que nós somos uma atenção. O que é a atenção? A atenção é uma certa capacidade, que não é física, evidentemente, é uma certa capacidade, vamos dizer assim, mental ou espiritual, de focar em determinadas coisas, e ofuscar outras coisas. Quer dizer, quando você presta atenção em alguma coisa, essa coisa ela como que se destaca de um fundo, como uma figura se destaca de um fundo, e consequentemente o restante das coisas nas quais você não está prestando atenção são como que empurradas para esse fundo, né? Então toda a atenção implica em você não estar atento em tudo aquilo no que você não está prestando atenção, né? Ninguém presta atenção em tudo, só Deus presta atenção em tudo, porque Deus é a atenção em sentido absoluto. Mas nós somos consciências criadas, consciências limitadas, então a nossa atenção, ela sempre foca em alguma coisa, mas o preço que ela paga para focar em alguma coisa é perder de vista o raio externo desse foco. Isso acontece, por exemplo, com a nossa visão. Quando a nossa atenção está sendo usada pelos nossos olhos, e quando nós olhamos para um objeto, você está olhando para uma paisagem, você foca numa árvore. No momento em que você foca nessa árvore, a montanha que está atrás dessa árvore, ou até as outras árvores, o céu e etc., ficam como que desfocados. E a sua energia mental como que puxa aquela árvore do fundo, esquecendo num certo sentido do fundo e prestando atenção somente naquela árvore. Daí a pouco você pode mudar o foco da sua atenção e começar a olhar para uma outra árvore ou olhar para a montanha. E no momento em que você olha para a montanha que era o fundo se torna a figura, e aquela árvore fica desfocada. Aquela árvore para a qual você estava olhando antes, ela fica desfocada para que a montanha se torne o objeto de foco. O importante é entender que nós, enquanto alma, enquanto consciência, enquanto sujeito mental, somos fundamentalmente uma capacidade de prestar atenção. A inteligência humana é isso, a substância da inteligência humana é essa capacidade de prestar atenção. O tempo inteiro nós estamos prestando atenção. Muito bem, seria muito bom se fosse simplesmente isso, se nós pudéssemos botar a nossa atenção no que nós quiséssemos e mantê-la no que nós quiséssemos voluntariamente. Mas a gente sabe que isso não acontece, as coisas não são exatamente assim, porque nós não temos domínio da nossa atenção. Embora nós sejamos fundamentalmente, do ponto de vista mental, uma atenção, nós não temos domínio sobre isso que nós somos.
Nós não mandamos na nossa atenção. E agora mesmo, enquanto vocês prestam atenção nessa aula, vocês podem perceber que alguns pensamentos estranhos a essa aula tiram o foco de vocês dessa aula. E a minha voz como que se torna uma espécie de ruído, enquanto aquela voz interna do pensamento que puxou a mente de vocês se torna mais evidente. Daqui a pouco vocês retornam aqui para a aula. Ou olhando para a minha imagem, eventualmente algum livro, algum objeto aqui no fundo pode chamar mais a atenção de vocês do que a minha própria imagem, e a minha imagem começa a ficar embaçada, a minha voz começa a ficar nebulosa, e vocês começam a perceber com maior nitidez algum desses objetos que tem aqui atrás. Inclusive isso deve estar acontecendo agora com alguém. E tudo isso acontece mais ou menos contra a nossa vontade. Por que isso acontece contra a nossa vontade? Porque nós não somos Deus, nós somos uma consciência criada e existimos no meio de outras criaturas. Quer dizer, existem outras coisas no mundo, existe um mundo dentro do qual nós estamos, e nesse mundo existem outras coisas. E como nós somos dotados de um corpo, esse corpo que nós somos exige a nossa atenção. Cada um dos nossos 5 sentidos usa a nossa atenção em algum grau. De tal modo que a nossa atenção ela é como que compartilhada pelas várias potências que existem na nossa alma e no nosso corpo. Hoje, quando as pessoas falam de múltiplas atenções, como se o ser humano tivesse várias atenções, na verdade não parece ser bem assim. O ser humano ele é fundamentalmente uma atenção só, mas essa atenção que ele é, essa consciência que ele é, ela se divide, se multiplica de acordo com as várias instâncias, com os vários órgãos, com as várias potências que o ser humano tem. Então, por exemplo, se eu, antes de assistir uma live, uma aula, eu como um prato de feijoada, obviamente algo da minha atenção vai ser exigido pelo meu estômago, para o meu sistema digestório, para que aquela digestão seja feita. Então a minha capacidade de prestar atenção na aula, após ter comido muito, vai diminuir, porque essa energia mental que nós estamos chamando aqui de atenção está sendo usada por uma outra parte do meu corpo. Da mesma forma, se você está prestando atenção numa aula e tem uma obra na casa ao lado e tem um pedreiro martelando de forma muito estridente uma parede, aquilo ali vai começar a exigir atenção dos seus ouvidos e talvez você não consiga prestar atenção na aula direito, porque algo está te puxando numa direção ao mesmo tempo que você quer se fixar naquela aula. Alguns professores têm a capacidade admirável de manter a atenção do aluno fixa. Então eles conseguem articular as palavras de tal modo, expressar o conteúdo de tal modo através das palavras que você não precisa fazer tanto esforço para prestar atenção no que ele está dizendo. O difícil, na verdade, é não prestar atenção no que ele está dizendo. Então as pessoas se reúnem em torno dele porque o que ele fala atrai. Então, o que eu estou querendo dizer? O fato de nós estarmos no corpo e o nosso corpo ter várias portas, várias saídas para o mundo, e o fato das coisas do mundo emitirem sinais na nossa direção, elas possuem cores, elas emitem sons, elas se movimentam, tá? Faz com que a nossa atenção esteja sempre sendo atraída pelas coisas externas. Tá? Mais do que isso, existem elementos corpóreos internos que também atraem a nossa atenção. O sono, a fome, as lembranças e memórias, as imagens mentais que ficaram retidas na nossa mente após nós termos percebido os objetos do mundo. Então, ainda que você esteja no seu quarto, fora do mundo, num certo sentido, na sua mente fica ali uma ressonância, e todas aquelas imagens das coisas que você viu ficam reverberando na sua mente, e tudo aquilo também chama a sua atenção internamente. Então nós temos como que atratores de atenção externos e atratores de atenção internos. Uma música pode atrair a sua atenção, a fome pode atrair a sua atenção e um pensamento pode atrair a sua atenção.
E tudo isso independe da sua vontade. Pelo contrário, no geral, quando você quer prestar atenção em algo, você tem que lutar contra esses três atratores de atenção. Você tem que mandar as pessoas ficarem quietas do lado de fora, fechar a porta, fechar a janela, abaixar a música ou desligar o rádio. Né? Você tem que estar alimentado para que a fome não chame a sua atenção, mas também não pode comer muito para que o fastio não puxe a sua atenção. Você não pode estar com sono. E ao mesmo tempo você tem que lutar o tempo inteiro contra os seus pensamentos, porque cada palavra que a pessoa falar vai despertar um pensamento estranho que pode te arrastar na direção contrária daquela aula. Lembrem de quando vocês estão assistindo uma aula e a pessoa fala algo e aquilo como que dispara um pensamento na sua mente e daqui a pouco você fica ali 1 minuto pensando numa coisa e perdeu um ponto fundamental que o sujeito estava falando, que o professor estava falando na aula. Ou quando vocês estão rezando, meditando, tá? E você está pronunciando as palavras e prestando atenção, mas daqui a pouco a própria palavra que você pronunciou despertou em você uma lembrança e um pensamento que fez com que você perdesse o foco. E perder o foco, quando a gente fala que a pessoa não está prestando atenção, é um equívoco, porque na verdade nós estamos sempre prestando atenção. O que acontece é que nem sempre nós estamos prestando atenção naquilo que é digno de atenção, naquilo que nós deveríamos estar prestando atenção. Porque a nossa atenção é sempre roubada. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente entendesse. A substância fundamental da ascese, a matéria com a qual a ascese, o aperfeiçoamento da alma humana trabalha, é a atenção. E a atenção tem vários nomes, consciência, mente, etc. Mas a palavra atenção ela é mais precisa porque ela pega exatamente na capacidade de foco que nós temos. E essa capacidade de foco que nós temos, ela é como que roubada de nós o tempo inteiro, seja pelas coisas, pelos estímulos externos, seja pelas necessidades internas fisiológicas que nós temos, seja pelas imagens mentais geradas na nossa mente pelos objetos externos e pelas necessidades internas que nós temos. Então o tempo inteiro nós estamos lutando contra esses atratores estranhos e tentando manter a nossa atenção naquele objeto que nós escolhemos, que nós queremos manter a nossa atenção. Esse é o primeiro ponto, é como que a base sobre a qual a gente vai tentar desenvolver essa ideia da torre. Que nada mais é do que, o que é uma torre? Uma torre é uma estrutura mais elevada de uma determinada cidade, de um determinado castelo, de um determinado lugar, feita para permitir uma observação mais ampla e simultânea de tudo o que está acontecendo lá embaixo. Então, quer dizer, o sujeito que está, imagine um forte, né, um castelo, o sujeito que está lá embaixo, no primeiro plano, ele está como que mergulhado nas relações que estão como que acontecendo naquele lugar, naquela cidade, naquele castelo. Está tendo uma feira, tem pessoas vendendo, tem soldados passando, e pessoas conversando e etc. Tudo está acontecendo ali e a pessoa que está ali embaixo ela está mergulhada naquilo, naquela horizontalidade de informações. Peguem esse termo, essa expressão. A pessoa que está no primeiro plano da cidade, do castelo, do forte ou da vila, ela está como que imersa na horizontalidade dos acontecimentos. Então, o nível nesse ponto, essa pessoa está como que meio que à mercê dos atratores de atenção. Experimentem, por exemplo, entrarem numa feira, decididos a comprar alguma coisa. Eu vou entrar nessa feira para comprar, sei lá, uma cenoura. Atravessa toda a feira na direção da barraca da cenoura e compra a cenoura, mas tente fazer isso sem perder a sua atenção do fato de que você está entrando, sem perder a atenção, o foco do fato de que você está entrando ali para comprar uma cenoura. Quer dizer, tente entrar numa feira, comprar uma cenoura e sair da feira sem pensar em mais nada. Só focado nesse objetivo e nessa linha. Experimentem, tem que experimentar conscientemente. Experimentem e vocês vão perceber que
no primeiro passo, nos 2 primeiros passos que você dá dentro da feira, você praticamente já esqueceu que você deveria, que você estava ali simplesmente para comprar uma cenoura. Você não vai deixar de comprar cenoura, tá? Mas o número de interrupções vai ser tão grande, que as chances de você sair de lá com outras coisas que não simplesmente a cenoura são muito grandes, tá? Um amigo vai aparecer, um sujeito vai estar vendendo, cantando uma música, contando uma piada, uma roupa com uma estampa diferente vai chamar a sua atenção, você vai tropeçar numa pedra, tá? Uma barraca vai estar como que caindo aos pedaços e vai ter uma poça de lama no chão, um cachorro vai cruzar seu caminho, uma pessoa feia vai passar, uma pessoa bonita vai passar, e tudo isso, do ponto de vista daquela atenção que quer se manter firme num objeto, são como que inimigos. São como que inimigos. Tá? Inclusive, foi por isso que eu disse lá na divulgação da live que a nossa alma é como se fosse uma cidade. Dentro dessa cidade tem um núcleo, que é o espírito, que é o templo que está lá dentro. E os pensamentos impuros, os vícios, os maus hábitos, as coisas do mundo querem como que invadir essa cidade e destruí-la, destruindo também o templo que está lá dentro. Então, quer dizer, do ponto de vista de uma atenção que quer se manter no foco, todas essas coisas são como que inimigos, são como que estrangeiros que estão tentando roubar a sua atenção, destruir o templo. Isso é o que se passa se você está no plano da cidade, do castelo ou da vila. Agora, uma torre, como eu dizia, é uma estrutura vertical que se ergue para além desse plano horizontal, formando quase que uma cruz. A torre é como se fosse o eixo vertical da cruz, e o ambiente onde as pessoas circulam é como se fosse o eixo horizontal. Então a torre ela vai se erguendo na vertical no intuito de permitir ao sujeito que está acima dela uma visão mais ampla e simultânea. Tá? Uma visão mais ampla e simultânea. Tá? Para quê? Alguém perguntou o que é a torre nessa analogia. Para que a torre é erguida? Ela é erguida para que as pessoas possam saber melhor o que está acontecendo, tá? E de um modo, como eu disse, de um modo simultâneo e amplo, sem que elas se percam, sem que elas estejam envolvidas no que está acontecendo. Ou seja, ela permite que a pessoa tenha uma visão de fora. A torre é como o sujeito que vai assistir um teatro. O sujeito que vai assistir um teatro, ele não é um ator, então ele não está envolvido na peça de tal modo que ele não possa ver a peça. Ele, pelo contrário, não sendo um ator, ele pode sentar na plateia e contemplar a peça como um todo. Ele pode julgar a peça, porque ele está vendo a peça como um objeto externo. A torre permite exatamente isso. Ela te eleva para além dos acontecimentos que estão se desenvolvendo nessa camada horizontal, na terra, por assim dizer. Então a torre simboliza o céu aí. Ela é como uma subida até o céu que permite você ter uma visão ampla como de um pássaro, se desidentificando um pouco do que está acontecendo lá embaixo. E por estar se desidentificado com o que está acontecendo lá embaixo, você pode vigiar, você pode tomar conta, até porque você começa a ter uma visão tão ampla que você pode antecipar os estrangeiros e os inimigos que estão chegando ao longe para poder atacar e invadir a cidade. Então a torre, ela é uma elevação, é uma estrutura que se eleva acima do plano horizontal, da confusão mental, da confusão que ocorre dentro da sua alma, permitindo que você, de uma situação onde você está imerso nessa confusão, você comece a se desidentificar dela. Você comece a olhá-la com mais serenidade e com mais nitidez. Por isso a torre não pode ser muito alta, ela tem que estar num tamanho correto, adequado, para que você não perca a visão e veja aquilo com mais nitidez, mas ao mesmo tempo não esteja misturado com aquilo que está acontecendo lá. Essa construção, essa torre vai permitir que você
contemple a situação com clareza, tenha consciência de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo e, inclusive, antecipe a presença de inimigos que estão vindo mais de longe. Porque quem está lá dentro da cidade só percebe a chegada do inimigo depois que ele já atravessou o muro. E essa é a situação do homem desatento. O homem que não tem vigilância. O que a torre simboliza aqui é a virtude da vigilância. Por isso, quem fica na torre é o vigia. A torre é feita para vigiar. Vigiar quer dizer o quê? Olhar. Olhar e antecipar. Um olhar que antecipa as coisas. O sujeito que está imerso no mundo, nos acontecimentos, nesse plano horizontal, ele só fica sabendo das invasões depois que elas ocorreram e depois que os muros da cidade, ou seja, da sua própria alma, já foram derrubados. Então ele só é noticiado do mal que ocorre com ele depois que esse mal já aconteceu. E justamente por isso ele não tem domínio sobre si e ele é extremamente vulnerável. Ele não manda em si mesmo. Ele é sempre uma alma que é dominada por um estrangeiro que a invadiu. E o máximo que pode acontecer com ele é uma outra pessoa, um outro imperador, um outro exército invadi-lo e tirar aquele que estava lá e colocar outro. Então o sujeito ele fica pulando, sei lá, de ideologia para ideologia, ele fica pulando de grupo para grupo. Ele passa a vida dele circulando entre, vamos dizer assim, ele passa a vida circulando entre focos de identidade, de identificação, circulando entre grupos que no fundo representam novos elementos estranhos que estão dominando a alma dele. Por isso o ditado tradicional que se diz, se você quer mudar se você quer, como é que se diz? Você quer mudar a cabeça, você quer mudar o que uma pessoa comum está pensando, você muda ela de lugar. Quer dizer, uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não tem a virtude da vigilância, uma pessoa que não construiu essa torre, eu já vou explicar exatamente como que se constrói essa torre. Uma pessoa que não tem essa torre, ela está sempre sujeita a esses ataques, só é noticiada da invasão depois que ela aconteceu, tá? E é uma pessoa que vai passar a sua vida como que sendo dominada por instâncias externas, ela não manda em si mesma. Ela não tem autodomínio. Ela não tem autodomínio. Ela é escrava do que as coisas fazem com ela. Eu estou vendo que o pessoal está fazendo umas perguntas aqui. A gente vai... depois, quando eu terminar, eu retorno aqui e respondo as perguntas se elas não tiverem sido respondidas na exposição que eu estou fazendo. Podem continuar mandando, por favor, as perguntas. Então, a finalidade da torre é essa. É contemplar o que se passa embaixo, se tornar inafetado, não afetado pelo que se passa embaixo e antecipar os inimigos. Preste atenção, a função da torre é essa. Se desidentificar do que está acontecendo embaixo, quer dizer, você sai de dentro da água, você sai da confusão, cria uma zona de refúgio, uma zona independente, que não é afetada pelo que está acontecendo embaixo. Essa zona te permite ter um certo domínio, contemplar o que está acontecendo embaixo e, inclusive, antecipar inimigos que estão vindo de longe. Então, é claro que a função da torre é aumentar o domínio sobre aquela cidade, garantir a segurança dela, fazer com que ela persevere no seu ser, na sua perfeição, nas suas funções, na sua natureza. E construir uma torre na alma é produzir esses mesmos efeitos, só que na nossa alma. Quer dizer, é você se desidentificar da multidão de pensamentos e de atratores e de imagens que estão te perturbando o tempo inteiro, se colocando, criando em você, produzindo em você uma instância que esteja além dessa confusão, criando essa zona de refúgio, portanto, quer dizer, um lugar dentro da sua alma que não é afetado pela confusão dos pensamentos. Desse lugar que não é afetado, você contempla melhor o que se passa com você, contempla
todas as peças que estão em jogo dentro da sua alma, todas as forças que estão em jogo dentro da sua alma, e você inclusive antecipa os inimigos, quer dizer, os pensamentos, as forças, as imagens que estão ainda nascendo dentro da sua alma, que estão surgindo de longe. Você começa a ver de longe os pensamentos impuros, os vícios, entrando na sua alma e querendo tomá-la. Isso vai te dar a virtude do autodomínio. Tá? A vigilância produz a virtude do autodomínio. E esse autodomínio produz a virtude que os gregos chamavam de apatheia. Quer dizer, você se torna uma pessoa sóbria, serena, impassível. Impassível. Porque você passa a habitar a parte mais alta da sua alma. E como você não pode sair do mundo, você está no mundo, os elementos invasores do mundo, eles não vão ter poder sobre você, porque você está numa região mais alta, da qual você pode atacá-los, inclusive, muito antes deles chegarem até você. Tá? O que é essa torre? Essa torre, a Rosa perguntou aqui, professor, essa torre é uma espécie de graça, de uma intimidade com Deus? Ainda não. Tá? Eu ainda não estou falando disso, eu ainda não estou falando da graça. É claro que a graça, ela vai ajudar você a construir essa torre. Inclusive, sem a ajuda da graça, é impossível construir essa torre. Tá? Mas a graça não é a torre. Tá? A graça não é a torre. A torre, ela é um processo que o ser humano pode construir do ponto de vista natural. O próprio fato do ser humano possuir uma inteligência, um espírito, já permite a ele construir uma torre. É claro que ele vai precisar da ajuda da graça para que essa torre se mantenha em pé e seja alta o suficiente para não ser atacada pelos inimigos. Tá? Mas ela não é a graça. A graça seria um elemento superior, tá? Que vem por cima ainda da torre. Bem, como construir, portanto, essa torre? Aí, para a gente entender isso, a gente tem que perceber o seguinte. O ser humano, ele tem uma capacidade fundamentalmente diferente dos animais, que é aquilo que nós chamamos de intelecto, de inteligência. A inteligência é uma capacidade de você... vamos pensar assim, os animais têm olhos. Os olhos são o quê? Os olhos são a capacidade de você ver as coisas que possuem cor. Basicamente é isso. Os olhos são os órgãos que permitem você ver aquelas coisas que têm cor. Aquilo que não tem cor, o olho não vê. Então o olho não vê um som, por exemplo. O ouvido é a capacidade de perceber as coisas que emitem som. Aquilo que não emite som, os ouvidos não percebem. Então cada um dos órgãos corpóreos que você tem percebem alguma faixa da realidade que possui algum limite. Os olhos só percebem aquilo que é limitado pela cor. Os ouvidos só percebem aquilo que é limitado pelo som. O tato só percebe aquilo que é limitado pela textura. A língua só percebe aquilo que é limitado pelo sabor. Então, cada um dos seus sentidos percebe alguma faixa da realidade, mas limitada por alguma forma, por alguma característica específica. Tá? Agora, isso os animais possuem. Tá? A imaginação, que os animais também possuem, ela é um pouquinho mais ampla, mais universal do que os sentidos. Porque a imaginação, ela consegue perceber tudo aquilo que os sentidos percebem, depois que os sentidos já perceberam. Então, na sua imaginação, você consegue visualizar a cor, o som, o sabor e a sensação tátil ao mesmo tempo. Na imaginação você vê tudo isso. Você pode fechar os olhos, tapar os ouvidos, fechar a boca, que você consegue imaginar o sabor, uma cor, um som, uma textura, né, um cheiro. Então a imaginação é como se fosse um pano de fundo dos 5 sentidos, que recebe as informações dos 5 sentidos e através dela e nela você consegue visualizar todas as operações dos seus sentidos. Agora, o olho, ele não consegue ver a sua operação própria. Ou seja, você não consegue ver o ato de ver. Você vê a cor,
Mas o ato de ver você não vê com os olhos. O ouvido ouve o som, mas ele não ouve o ato de ouvir. A língua sente o sabor, mas ela não sente o ato de saborear. A mesma coisa é a imaginação. A imaginação imagina tudo isso, mas ela não consegue imaginar o ato de imaginar. Por quê? Porque o ato de ver, o ato de ouvir, o ato de saborear, o ato de imaginar, falando em outros termos, o ser da visão, o ser da audição, o ser do paladar, o ser da imaginação, é um tipo de realidade que não é sensível. É uma realidade que não tem cor, que não tem cheiro, que não emite som e logo não pode ser imaginada. No entanto, o ser humano, diferente dos animais, pode perceber, de algum modo, o ato de ver. Tanto é que nós estamos falando disso. Nós só podemos falar, eu só posso dar essa aula aqui porque eu sei que todos vocês sabem que vocês veem, sabem que vocês ouvem, sabem que vocês imaginam. Então tem algo no ser humano capaz de perceber o ser das coisas, quer dizer, capaz de perceber operações e coisas que não são limitadas por nenhuma forma, que não são limitadas por nenhuma forma corpórea. O meu olho vê o vermelho, mas o meu olho não vê que vê. O meu ouvido ouve o som grave de um saxofone, mas ele não ouve que ouve, ele não consegue perceber que ouve. A minha imaginação imagina um monte de coisa, mas ela não consegue perceber o ato de imaginar. Mas eu sei que eu sei que algo em mim percebe o ato de imaginar, algo em mim percebe o ato de ver, algo em mim percebe o ato de ouvir. E mais ainda, algo em mim percebe que eu percebo tudo isso. Olha, veja que coisa interessante, porque é aqui que a torre começa a ser desenvolvida. Algo em mim percebe que eu vejo. E algo em mim percebe que eu percebo que vejo. Senão eu não poderia estar explicando isso para vocês. Se eu só percebesse que eu vejo, eu não poderia falar disso para vocês. Para eu falar disso para vocês, eu preciso não somente perceber que eu vejo, mas perceber que eu percebo que vejo. E se isso é possível, se eu consigo não somente ver, mas ver que eu vejo, e ver que eu vejo, não percam o fio da meada. Se eu consigo fazer tudo isso, é porque tem algo em mim que é imaterial. Tem algum componente, alguma capacidade perceptiva em mim que não está limitado pela matéria. E por isso ela pode como que ir se percebendo interiormente, indefinidamente. E enquanto o meu olho não pode ver que vê, essa capacidade que eu tenho pode não somente perceber que o meu olho vê, como perceber que eu percebo que o meu olho vê, e até perceber que ela percebe tudo isso. É uma faculdade capaz de perceber a sua própria operação. Eu sei que tem um elemento de, vamos dizer assim, de trocadilho nisso aqui, ó, tem um elemento confuso nisso, mas um pouquinho de introspecção faz você perceber isso. Um pouquinho de introspecção. Nós só conseguimos falar. Por que a gente não vira para um animal e fala assim, preste atenção em você mesmo? Por que a gente só pode falar isso para um ser humano? Porque somente um ser humano tem essa capacidade. Você não vira para um cachorro que faz uma coisa errada lá, um cocô na sala, você não vira para ele e fala assim, se enxerga. Porque você sabe que ele não se enxerga. Agora, para o ser humano você fala, se enxerga, presta atenção em você mesmo. Essa autoconsciência, essa capacidade da qual eu estou falando é a que permite a autoconsciência. E a autoconsciência só é possível porque existe no ser humano uma capacidade perceptiva, uma faculdade que não é material. Porque somente por não ser material, por não ter nada de físico nela, ela pode perceber tudo isso, inclusive perceber a sua própria operação, indefinidamente. Como se
Veja bem, veja a analogia. É como se o meu olho pudesse dar um salto para trás e perceber ele mesmo vendo. Imagine, imagine a tosca cena de um sujeito que quer ver com os olhos o seu olho vendo. O que ele teria que fazer? Dar um pulo para trás tão rápido que ele conseguisse chegar lá atrás enquanto ele ainda estivesse na frente vendo. Seria uma coisa meio que como uma mão tentar pegar a própria mão. Isso não dá. É impossível. Né? Mas imagine se fosse possível. O sujeito teria que dar um pulo para trás para ver o seu próprio olho no ato de ver. Isso é impossível, porque materialmente eu não posso dar esse... No momento em que eu pulo para trás para me ver vendo fisicamente, eu já não estou lá na frente, não tem nada para eu ver mais. Agora, se em mim tem algo que é imaterial, que não ocupa lugar no espaço, e se esse algo é uma capacidade de ver, de perceber, eu estou falando da inteligência, da consciência, do ápice da atenção humana, se eu tenho essa capacidade, eu posso dar esse pulo para trás, tá, e me ver operando. E é por isso que eu consigo perceber a mim mesmo no ato de perceber. Eu consigo pensar e me ver pensando. E a gente faz isso o tempo inteiro. Quando você fala assim, nossa, olha o que eu estou pensando. Quando você diz, olha o que eu estou pensando, é porque você pensou e ao mesmo tempo você deu um pulo para trás e se viu pensando. E isso que eu estou falando agora pressupõe ainda um outro movimento, porque além de ter pensado e me visto pensando, eu vi tudo isso. Eu vi que eu pensei e que eu me vi pensando. Então, essa capacidade, eu espero que vocês estejam entendendo, Tomás colocou aqui, por isso que não se capta a essência da inteligência, mas se percebe a ação dela. A ação você consegue perceber as operações da inteligência. As operações da inteligência você consegue perceber o ser dela. Mas com a visão, você não vê nem a operação do olho. Então, essa capacidade, tá, de pensar, se ver pensando, e se ver se vendo pensando, e assim indefinidamente, essa capacidade, ela produz uma espécie de crescimento na vertical na sua alma. Você vai criando dentro de você uma espécie de observador interior, como se você fosse saindo de uma bolha mental estreita e entrando numa bolha mais larga, dentro da qual está contida aquela bolha anterior da qual você saiu. Essa capacidade ela produz um crescimento vertical na sua alma. E aos poucos você começa a estabelecer uma distância entre a sua consciência, entre a sua atenção e as coisas que estão acontecendo nessa dimensão horizontal da sua alma. No começo, você nem percebe que está percebendo. Uma criança, quando nasce, ela nem percebe que está vendo. Ela não percebe que está vendo. Tente explicar isso para uma criança. Mostre alguma coisa para ela e tente explicar para ela, fazer ela perceber que ela está vendo algo. Uma criança muito novinha não consegue fazer isso. Daí um tempo ela consegue. Mas veja bem, quanto mais você crescer nessa vertical, por essa operação, essa autoconsciência, essa contemplação interior, mais exige que a pessoa tenha uma inteligência madura, desenvolvida. Então, assim, uma criança ela é capaz disso até um certo ponto, um adolescente é um pouco mais capaz, espera-se que um ser humano adulto já seja capaz de fazer essa operação suficiente para ter autodomínio. Então, a torre, o que é a torre na alma humana? A torre na alma humana, o exame de consciência, alguém perguntou aqui, a torre seria o exame de consciência? Não, o exame de consciência é uma maneira de você construir a torre. Porque se no final do dia você repassa na sua mente tudo o que você fez durante o dia, no dia seguinte, quando você fizer a mesma coisa, você cometeu o mesmo pecado, você naturalmente vai se ver cometendo aquele pecado. E isso é um degrau da torre.
Você botou ali uma fileira de tijolo e a torre cresceu um pouco. Então, por exemplo, se hoje você está lá dentro, aí você comete uma mentira. Aí à noite você vai fazer o exame de consciência e você fala, caramba, eu menti nesse momento, olha só, não foi isso que aconteceu e foi isso que eu falei. O conteúdo da minha mente era outro, porque eu sabia que não era isso que tinha acontecido, mas o que saiu da minha língua foi o contrário do que tinha acontecido. Eu menti, eu criei uma separação entre o que aconteceu e o que eu falei, entre o que estava na minha mente e o que eu falei. Eu menti, você fez o exame de consciência. Está errado, isso não é interessante, eu vou ter que sustentar essa mentira agora, pedir perdão, etc. E, sobretudo, tem uma torre mais alta do que a minha, tem um observador lá que está vendo tudo isso acontecer. No dia seguinte, se você fez esse exame de consciência no dia anterior, no dia seguinte, se você mentir de novo, no momento em que você mentir, vai sair uma bolha maior, uma camada, uma testemunha, um observador vai saltar para trás de você e vai como que te acusar, e vai te avisar, e vai falar, olha só você mentindo de novo. Então você está criando essa torre. Então o exame de consciência, ele é uma técnica para você criar essa torre, para você desenvolver a virtude da vigilância. E na medida em que você vai fazendo isso diariamente, você começa a antecipar essa mentira. Você não vai precisar mais mentir para perceber que mentiu, para perceber a mentira. Antes de você mentir, você vai perceber a mentira surgindo lá no fundo do seu coração. Lá dentro da sua alma você vai perceber a mentira surgindo. Isso é uma coisa que é só a experiência que vai te mostrar. É como você está no alto de uma torre e vê lá no horizonte a cabecinha de um monte de soldados inimigos despontando para poder invadir a sua cidade. Então você vai começar a ver lá no fundo do seu coração, da sua alma, uma força, uma voz surgindo. E você já vai dizer assim, olha só a mentira, a necessidade de mentir vindo lá no fundo da minha alma. E é claro que o inimigo, quanto mais afastado ele está, é mais fácil de você combatê-lo, porque você já antecipa os movimentos dele, já pode se preparar para isso. Então você vai poder mudar a ocasião, você vai poder se policiar, você vai poder, de algum modo, pegar esse inimigo como quem pesca um peixe. Se eu não me engano, São João Clímaco fala isso. O sujeito que tem vigilância, ele é um pescador de pensamento. Ele está sentado sobre si mesmo, fora desse lago ou desse mar, que é a sua alma, e ele vai vendo os peixinhos passarem. Quando o peixe passa, ele vai lá e pesca. Ele vai lá e joga a lança e pega o peixe. Então, isso pode se desenvolver a tal ponto que você vira como que um caçador de pensamentos impuros. Um caçador desses atratores estranhos que estão tirando a sua atenção o tempo inteiro. Veja bem, para a gente resumir a história aqui. A inteligência, ou seja, a capacidade espiritual que o ser humano tem, é o que permite a gente poder crescer na vertical e produzir essa torre. Alguém falou que é autoconsciência. Na verdade, é a sua atenção que está se voltando cada vez mais para o seu interior. Na medida em que você produz isso, que você vai exercitando isso, e uma das maneiras de você fazer isso é através, alguém citou bem aqui, do exame de consciência, você começa a perceber a chegada da distração, a chegada do vício, a chegada do pecado, a chegada do inimigo interno, mais de longe. Você começa a ver eles nascendo lá no fundo do seu coração. E quando você começa a ver ele nascendo no fundo do seu coração, você pode pegá-lo antes que ele te pegue. E esse é o objetivo. É uma guerra interna, é uma caça. Alguns vão chamar essa virtude de espreita. Quando você chega nesse ponto, você passa a espreitar os seus pensamentos. Você não mais é vítima deles. Você não vai ficar se lamentando no dia seguinte porque você fez besteira. Estão entendendo? Tem um sujeito que faz um monte de besteira e nem percebe que faz. Tem um sujeito que faz um monte de besteira e no dia seguinte ele se lamenta porque só percebe no dia seguinte.
Tem um sujeito que percebe a besteira no ato em que ele fez, tá? No ato, naquele momento, e tem um sujeito que vê a besteira vindo de longe. E quando ele vê ela vindo de longe, ele já pode pegá-la antes que ela o pegue. Esse se tornou um espreitador, ele se tornou um vigilante. E isso dá para o ser humano, só o ser humano pode ter essa capacidade, isso dá para o ser humano. É por isso que no Gênesis fala, Deus cria os animais e bota os animais na frente dos homens e fala, ó, isso tudo aqui é para vocês dominarem. Vocês que têm que dar nome para isso aqui. Vocês que têm que compreender isso aqui. Dar nome quer dizer compreender. O que é compreender? É você ter uma visão abrangente, de tal modo que você exerça um domínio sobre isso. Então, os animais dentro de você, as forças estranhas que existem dentro de você, serão como que peixinhos, circulando nesse lago. E quando você vê ali que tem um peixinho impuro, um elemento ruim, um elemento pecaminoso, você vai lá e pega ele antes dele te pegar. Isso vai te tornar uma pessoa mais pura, mais disciplinada, e obviamente toda a sua vida vai se tornar uma vida mais sóbria, uma vida mais livre. Porque o grande objetivo da ascese é esse, é te tornar uma pessoa mais livre. Mais livre desses inimigos externos e internos. Porque vai te tornar uma pessoa mais presente. Tá? Então, tem o número de técnicas para você desenvolver isso é muito grande. Os filósofos gregos desenvolveram inúmeras técnicas sobre isso. As tradições espirituais, os monges católicos desenvolveram muitas técnicas sobre isso. E a gente pode até falar de algumas, mas a ideia é que ao longo dessa série a gente vá explicitando, explicando, exemplificando algumas dessas técnicas para que a gente possa construir essa torre. Tá? Para que a gente possa construir essa torre. Mas já tem algo que dá para a gente falar aqui. Veja bem. Percebam que agora mesmo, enquanto vocês estão prestando atenção aqui, muito provavelmente vocês não estão conscientes da sola do pé de vocês no chão. Se é que vocês estejam com os pés no chão. Ou das pernas de vocês na cadeira ou no lugar onde vocês estão sentados. A partir do momento em que eu falo disso, você passa a se tornar consciente disso. A sua atenção vai lá para a sola do seu pé. Você não estava prestando atenção na sola do seu pé no chão, mas no momento em que eu falo, você começa a prestar atenção naquilo. Então, uma das técnicas que nós temos para começar a se tornar mais presente, porque a primeira coisa, se você é uma pessoa muito dispersa, que está muito mergulhada na feira, tá, no mundo, você precisa começar a chamar sua atenção para o seu corpo. Não adianta você querer ir direto para o mundo interno, você tem que primeiro se tornar presente no seu corpo, num certo sentido. Então, uma das técnicas que a gente pode usar é você começar a, nas suas atividades diárias, desenvolver a lembrança do corpo. Lembrar que você está num corpo. Tá? Lembrar que você está num corpo. Então você está lavando louça. Lave louça, mas lembre frequentemente durante esse período em que você vai estar lavando louça das suas duas solas do pé no chão, dos pés no chão. Você não vai conseguir lavar a louça, você pode até tentar, tá? Mas não faça isso a ponto de se torturar. Você não vai conseguir lavar toda a louça sentindo ao mesmo tempo os dois pés no chão. Mas você consegue ir lembrando dos seus pés no chão enquanto você está lavando louça. Você está lavando louça, daqui a pouco você lembra, deixa eu me tornar corporalmente mais presente. Então você está ali com os dois pés no chão lavando louça. Você consegue fazer isso. Você não precisa dividir a sua atenção. É só você criar um observador um pouquinho mais amplo que você faz isso. Mas daqui a pouco vai ter uma louça com a sujeirinha maior, ou vai respingar alguma coisa vai te fazer perder a atenção do pé e você só vai lembrar isso de novo amanhã, no outro dia, na semana que vem. Mas faça isso, quando você estiver assistindo uma aula, lendo um livro, leia um livro, mas lembre, as minhas costas encostadas aqui na cadeira, os meus pés no chão, a minha mão no livro. Saia na rua, quando você sair na rua, estiver andando, passeando na rua, exercite a presença corporal através dos ouvidos, por exemplo. Ouça
o som todos os sons que estão chegando para você. Ó. Ouça os sons dos pássaros, o som das pessoas conversando, dos automóveis. Mas tente ouvir tudo isso sem deixar sua atenção ser levada por nenhum deles. Tente ouvir se mantendo presente no seu corpo. Assim, essas coisas estão chegando para mim. Não sou eu que estou indo até elas, elas estão chegando para mim enquanto eu estou andando aqui. Então, essas técnicas de atenção corporal, elas vão começar a fazer você se tornar mais presente do ponto de vista corporal. Você vai ser menos, só isso já vai fazer você começar a ser menos arrastado pela sua mente. Por quê? E não se acanhem, como eu disse semana passada, não se acanhem se vocês perceberem que vocês não conseguem. Porque o objetivo desse primeiro exercício é justamente você perceber que você não consegue. É como entrar na feira e comprar cenoura, como eu falei. Você vai perceber, cara, eu não consigo. Mas esse é o ponto. Porque isso vai fazer você perceber que você não manda na sua atenção. Você não manda na sua atenção. Mas só de perceber que você não manda na sua atenção, você já começou a construir o primeiro degrau da torre. Você já começou a botar a pedra fundamental dessa torre. E se você for fazendo isso com uma certa frequência, você vai começar a perceber que daí a pouco o seu próprio corpo vai começar a naturalmente se sentir mais presente. Não precisa fazer muito esforço. Você tem que fazer um esforço para você ir se lembrando. É a lembrança do corpo. A lembrança do seu corpo, dos seus pés no chão, do seu pé dentro do sapato. E a lembrança da respiração, que se usa muito. Tome consciência de que você está respirando. Isso não é para ter barato, tá? Não é para dar um barato místico, é só muito depois disso. Não é para dar barato, é para você... Tome consciência, você fica o dia inteiro respirando e quase a maior parte do dia você não percebe que está respirando. Você só percebe que está respirando quando você fica com o nariz entupido. Porque a sua respiração está no fundo da sua percepção. Traz ela um pouquinho para a figura, um pouquinho. Você não fica paranoico só pensando na respiração e atravessar a rua e o carro te pegar. Então tem que ter como é que se diz? Um meio termo ali, uma delicadeza, um jeito que você pega, que vai fazendo aos poucos, se você for perseverando nisso, com que o seu corpo se torne naturalmente mais presente para si mesmo. E a partir do momento em que ele se torna mais presente para si mesmo, você vai começar a voltar a sua atenção para os objetos internos de uma maneira mais segura, porque você já está sendo menos arrastado pelas coisas externas e pelos pensamentos. Então você vai começar a olhar para dentro de você mais ou menos como uma pessoa que usa óculos olha quando ela retira os óculos. Uma pessoa que usa óculos, ela esquece que está de óculos durante o dia. Mas você pode retirar os óculos e ver ao mesmo tempo o mundo externo e os óculos. Então todas aquelas forças, pensamentos, sentimentos, emoções, os atratores internos, eles vão começar, antes deles te conduzirem às ações no mundo, antes deles determinarem o que você vai fazer, como você vai agir no mundo, você vai vê-los. Então é como se você se recolhesse interiormente, tá? E você começasse, antes de responder a pergunta que uma pessoa te fez, você começa a, olha só, eu posso responder isso, eu posso responder aquilo, eu posso responder aquilo outro. Quer dizer, você vai criar um silêncio interior. Isso é que se chama de silêncio interior. Você vai criar um silêncio interior que vai fazer com que você comece a ver os objetos internos a partir de uma certa distância e com mais clareza. É claro que isso vai tornar os seus atos melhores, porque você vai ter mais autonomia e liberdade para fazer o que é certo, para fazer o que é apropriado, para fazer o que é prudente. Porque agora você não é mais responsivo. O que é uma pessoa responsiva? É aquela pessoa que responde imediatamente aos estímulos externos. As coisas acontecem e a pessoa responde. É aquela pessoa que se empolga demais com as coisas, que teme demais as coisas, que é paranoica, porque o mundo age sobre ela e ela responde. Então ela é responsiva. Esse processo de desenvolver a torre, que começa pela consciência corporal, é uma maneira de começar pela consciência corporal, mas
ele começa mesmo pelo desenvolvimento dessa autoobservação. Esse processo te torna menos responsivo, porque as coisas do mundo, os estímulos do mundo vão bater em você e não vão ser imediatamente rebatidos, como num jogo de tênis ou de ping-pong. Não vai ser mais ping-pong. Os estímulos do mundo vão chegar até você e eles vão reverberar lá dentro, e você vai ter um tempo para olhá-los e ver quais forças vão ser liberadas dentro de você a partir dos estímulos que te chegam. E você vai começar a ver, olha a raiva, olha o medo, olha a inveja, olha a empolgação. Isso vai fazer com que e se você, vendo essas coisas, você segura a sua ação, segura a sua língua, segura as suas mãos, segura as suas pernas, você pode repensá-las e tomar decisões cada vez mais conscientes. Cada vez mais conscientes. Você já está antecipando esses atratores estranhos, esses inimigos que sugam a sua atenção e que tomam a sua vida, tornando você escravo. Então isso tudo vai te tornar menos responsivo, mais vigilante, vai te dar autodomínio, vai te tornar um sujeito cada vez mais livre. E a sua alma vai se tornando cada vez mais clara. Porque o que você vai estar fazendo? Você vai estar objetivando as suas sensações e os seus pensamentos e as suas emoções. Até agora, os seus pensamentos, as suas sensações e as suas emoções parecem que são você. Você está identificado com elas, porque você está no meio da cidade, no meio da feira, no meio do castelo ali, no plano horizontal. Então, quando você fica com raiva, o que você diz para você mesmo? Eu estou com raiva. E eu tenho razão por estar com raiva. Quando alguém fala mal de você, imediatamente você se revolta contra aquilo. Você responde imediatamente contra aquilo. Quem é você para falar de mim? Então, esse processo, ele vai fazer com que você comece a objetivar as suas emoções. E você vai perceber que aquela raiva não é você. E na maior parte das vezes ela nem é justa. Ela deriva de uma imagem que você tem de você mesmo. E aos poucos você vai perceber, olha a raiva aqui. De onde que ela veio? Nossa, eu estou me achando tão importante aqui nesse ponto, que aquela besteirinha que a pessoa fez desenvolveu em mim uma raiva. E só de você perceber isso, você já criou um refúgio, você tomou refúgio na torre. Então aos poucos você vai aprendendo a tomar refúgio nessa torre que você está criando. O que é tomar refúgio? A cada vez que o mundo te pega e te arrasta na direção da feira, na direção da confusão, exigindo de você uma resposta imediata e violenta, você recua para essa torre e começa a perceber o que está acontecendo dentro de você como objetos, como coisas estranhas, como forças estranhas dentro de você. Inclusive como inimigos, no caso das forças viciosas e maléficas. E você, ao perceber isso, você dá um salto para trás. Você está dando um pulo para trás, você está subindo a torre. Isso é o que se chama de tomar refúgio. Não é um refúgio que você está tomando ainda em Deus. Isso aqui a gente está falando de um processo natural ainda. Não é tomar refúgio no Espírito Santo ainda. É um refúgio natural, desculpa, que a própria capacidade intelectual que o ser humano é dotado por natureza já permite. Então, é basicamente isso. Espero que tenha dado para entender mais ou menos em que consiste essa torre. Essa torre é o ato pelo qual você vai gerando dentro de você um observador cada vez mais amplo e que vai criando uma distância entre o núcleo do seu eu, o núcleo da sua personalidade e as várias linhas passionais e emotivas que vão cruzando o seu corpo diariamente o tempo inteiro. E na medida que você vai criando esse observador, que vai crescendo na vertical, você começa a, primeiro, se desidentificar com essas forças. Então você não é mais responsivo, não é mais arrastado por elas. Segundo, você começa a tratá-las como objetos e você percebe em que medida elas são seus inimigos e você pode começar a fisgá-las antes delas fisgarem vocês. É a espreita. É a espreita. E você vai criando uma região de refúgio
para aquelas situações mais desesperadoras do mundo, onde todo mundo fica estressado, onde ninguém consegue pensar direito porque a situação é muito tensa, você vai ser o sujeito a que as pessoas vão recorrer para tomar a decisão, porque elas vão saber que você consegue tomar refúgio, você consegue não ser afetado pela confusão, porque você tem uma torre. E você vai, inclusive, antecipar a presença de inimigos antes deles te tomarem. Isso tudo vai fazer de você uma pessoa mais livre, e isso é uma coisa assim, veja bem, não é uma coisa do dia, da noite para o dia. Tá? Isso é uma coisa que leva anos para você conseguir constituir. Na verdade, você tem a vida inteira para desenvolver esse trabalho de passividade ativa, esse trabalho de vigilância, esse trabalho de serenidade interna. Tá bom? Então, assim, não achem que esse tipo de coisa vai ser desenvolvida imediatamente. É uma coisa muito lenta mesmo, e a gente tem que ter muita paciência, porque isso vai colocar vocês, inclusive é comum e desejável que isso comece a produzir em vocês um certo desânimo, porque você vai começar a perceber como é difícil essa batalha e como ela é diária. E mais do que diária, ela é a cada minuto, a cada segundo. É o tempo inteiro essa batalha interna. E por isso você vai ter que ter muita paciência e muita perseverança para poder não se entristecer com as dificuldades que essa batalha traz como efeitos colaterais. Dificuldades que são efeitos dessa batalha. Então, tenham paciência, sobretudo paciência. Assim, é assim mesmo. Com todas as pessoas é assim. E é por isso que é importante ler. Mais para frente eu divulgo alguma bibliografia sobre isso. É importante ler o que os grandes mestres da atenção, do autodomínio, diziam a respeito disso, porque é um trabalho doloroso, é uma luta que se trava contra si mesmo, contra aquela parte de si mesmo que na verdade não é si mesmo, porque deriva dos estímulos das coisas externas. E é essa parte que você tem que ir dominando por essa visão mais ampla, desenvolvida por essa torre interna, que nada mais é do que a capacidade de contemplar a si mesmo. E o que o Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo, no fundo, sob certo aspecto, é isso. Numa primeira escala, é isso, conheça-te a ti mesmo. Quer dizer, desenvolva essa torre, perceba o que está acontecendo dentro de você, tome refúgio nessa torre e pegue os seus pensamentos pelo pescoço antes que eles possam te pegar. É claro que o conheça-te a ti mesmo do Sócrates tem um significado mais profundo, tá? Que é quando você começa a perceber que o sujeito que está construindo essa torre, ele depende de um sujeito maior, eterno, que é o próprio Deus. E você começa a contar com a força desse próprio Deus para que essa torre se torne cada vez mais eficaz. Então, mas isso aí já é um processo um pouco mais delicado, que a gente vai tratar mais para frente, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Vou responder aquelas que não foram comentadas aqui e a gente encerra. Vamos ver. Perceba, ontem eu estava lendo São João Clímaco, ele dizendo assim: quando você terminar a oração, senta um pouquinho, atento, e perceba quantas vezes os demônios tentaram te tirar da oração. Então, assim, no momento da oração, começa a perceber quantas vezes as coisas começam a te arrastar numa direção ou outra. Não para pensar nisso durante a oração. Durante a oração tentou te arrastar, você volta para a oração, como a gente explicou semana passada, se eu não me engano. Mas depois da oração, senta um pouquinho e percebe quantas vezes o demônio tentou me tirar da oração. Olha só, é impressionante essa força estranha, porque ela é uma força estranha mesmo. E a cada oração que você consegue concluir naquela atenção virtual que nós explicamos semana passada, é uma grande vitória. Vamos ver aqui. A Júlia Caranda, essa semana eu melhorei a atenção do observador dentro de mim. A Júlia estava na live de semana passada, onde a ideia dessa live de hoje veio da live de semana passada. A gente comentou um pouquinho isso aqui. Qual o problema da altura excessiva da torre, professor? A altura excessiva, ela te desliga do mundo terrestre. Né? Ela te desliga do mundo. Você pode se tornar um sujeito meio abobado. Você não está percebendo o que está acontecendo aqui.
tá? Você vai viver como se você fosse um anjo, assim. Então não é desejável que você se prive do mundo terrestre. Se você está muito longe de uma coisa, você não vê essa coisa mais. Você está muito perto, você não vê. Você está muito longe, você não vê. O que é a visão? O que é a nitidez? A nitidez é a distância de uma mão. Ó. Você bota a sua mão, o tamanho do seu braço é uma distância perfeita para você ver um objeto com nitidez. Você tem que construir uma torre nesse sentido. Uma torre muito alta, o cara não consegue nem atirar mais, vai errar o alvo. Sérgio, mas quais são os baratos possíveis nesse tipo de exercício? Não tem barato nenhum. Se fizer do jeito que eu estou falando, não tem barato nenhum. A não ser que você ficar ali viajando, de olho fechado, tentando penetrar nas regiões obscuras da consciência. Aí o demônio rapidinho vai lá e vai te dar uma iluminação de aparência mística. Isso aí. Mas do jeito que eu estou falando, não tem nada disso. Não tem barato nenhum. O barato, pelo contrário, vai vir uma certa tristeza saudável, tá? De que você não domina você mesmo. Tá? De que você não domina você mesmo. Se você perseverar, vai começar a vir uma certa confiança, porque você vai começar a ter a sensação de que você está despertando. A sensação é essa. Tá? Você vai ter a sensação de que você está acordando e que você estava dormindo. E é por isso que o Heráclito falava: pô, eu olho as pessoas na rua e está todo mundo dormindo. Está todo mundo dormindo. Então, o que o próprio Buda chamava de despertar é o que? É a atenção plena. E os santos padres sempre chamavam a atenção para isso, para a lembrança de si mesmo e a lembrança de Deus, que é algo ainda mais profundo do que isso. Mas eles sempre chamavam a atenção para essa atenção, para essa presença. Isso também vai ajudar a enxergar os pecados veniais. Exatamente. Os pecados mortais você enxerga mais facilmente, está lá no mandamento. Os veniais, pegar os pecados veniais é mais difícil e você precisa dessa vigilância. E a vigilância vai te mostrar, inclusive, até onde você pode ir e até onde você não pode. Ela te mostra, você vai se tornar extremamente consciente das virtudes que você tem, das que você não tem, do que falta para ter, até onde você tem as que tem. Então vai afinando a sua percepção de quem você é. No exame de consciência é bom anotar ou não? Se você for confessar, e foram muitos pecados, você pode anotar. Mas para essa finalidade que eu falei, não é necessário. A educação do imaginário através da boa literatura pode ajudar na construção da torre? Pode, no sentido de que ela diminui um pouco a confusão mental. Então, assim, você não vai estar numa feira desorganizada, vai ser uma feira mais organizada. Porque o que a literatura faz é modelar a sua imaginação e organizá-la de acordo com arquétipos, com figuras mais adequadas para a vida humana. Então é claro que isso tudo cria tem um poder musical de modular o ritmo das imagens na sua mente, a coloração da sua mente. Então a matéria sobre a qual você vai trabalhar, que é sempre o nosso interior, vai ser mais organizada. Então a literatura, a boa literatura, ela ajuda sim. Alô, Paulo, eu que agradeço, irmão. A intuição como recurso da introspecção. Você pode chamar de intuição, eu prefiro chamar aqui de intelecção, né? Que é essa capacidade de você ver, é o olhar interior, que é próprio da inteligência, perceber. Vitor Menaboy, e aí, Vitor, muito bom, ficou muito clara a razão porque às vezes não entendemos porque erramos. E em outros momentos vemos a coisa já em germe muito antes de acontecer. Exatamente. E a sabedoria consiste em você ver a coisa em germe. Esse é o ponto. Aprender a ver a coisa em germe para atacá-la enquanto ela ainda não tem poder sobre você. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. A live vai ficar gravada aí durante um tempinho. E continue aí acompanhando nosso perfil, compartilhe, ajude a gente compartilhando a live. E em breve a gente vai ter novidade aqui para vocês. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.